três processos de soldagem mais usados. Primeiro, eletrodo revestido, MIG-MAG e TIG. Eletrodo revestido. Vamos pegar aqui para vocês verem. Para quem não teve, tem algumas pessoas aqui que já trabalham na área, outras não, né? Eletrodo revestido ou MMA, Manual Metal Arc. Então, esse processo aqui é o processo mais conhecido. É um processo manual de soldagem que é realizado com o calor de um arco elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo revestido e a peça de trabalho. Então, esse é o processo de soldagem MMA. O nome correto seria MMA, mas para facilitar, ele é um nome inglês, né, de abreviação em inglês, aí a gente fala eletrodo revestido. Eletrodo revestido nada mais é do que essas varetinhas aqui, que você encontra em qualquer lugar, às vezes achado até no chão da obra. Né? Isso aqui é um arame que ele é revestido. E esse revestimento aqui, ele tem diversas finalidades. E ele pode ser de diversas composições também. Isso aqui é que nem um cigarro, tá? Eu costumo dizer que essa composição aqui, ela é que nem um cigarro. Qual é o eletrodo mais usado em uma serralheria? 6013, tá? Esse é o queridinho, é o mais usado, o mais fácil de encontrar. Ali, ó, coloquei essa tabela aqui só para vocês entenderem a respeito do código E6013. Chega na loja, não é 6013. Ah, mas e aí? Você sabe fazer a diferenciação entre eles? Significa eletrodo para soldagem a arco elétrico. A AWS, a Associação Americana de Soldagem, é uma norma, né, que rege os processos de soldagem. Então, E significa eletrodo. Aí nós temos ali, ó, 3 números X, que podem ser 2 ou 3 números X, tá? No nosso caso, o E6013 são 2X, tá? Esse conjunto de 2 ou 3 números indicam a resistência do material em KSI ou em PSI, tá bom? Então, quando nós falamos aqui a respeito da resistência do material, é importante observar esses dois primeiros números. 60 equivale a 60.000 PSI. 60 KSI é a mesma coisa que 60.000 PSI, que é uma unidade de medida aí de esforço mecânico, tá bom? Nós temos aqui, ó, um outro número, ó, uma outra letra, que é a letra Y, tá bom? No nosso caso, o E6013, o próximo ali seria o número 1, do 13 ali. Aquele número 1, ele equivale à posição de soldagem, onde você pode soldar em todas as posições, você pode soldar plana e horizontal e somente plana, tá bom? Então, o que quer dizer? Você pode soldar plana, você pode soldar horizontal, ascendente, descendente, sobre cabeça. Então, nesse caso aqui desse eletrodo, por isso que todo mundo gosta e todo mundo usa, e é fácil, e os distribuidores colocam com mais facilidade, porque ele é o eletrodo mais procurado e é o mais eclético, podemos dizer assim. Pelo fato dele ter o número 1, você pode soldar ele em diversas posições, em todas as posições, na verdade, tá? E a letra Z ali no final é o número, indica o tipo de revestimento e corrente. Por isso que nós falamos a respeito da corrente elétrica. Aí talvez vocês vão pensar, mas pô, vim cá para falar sobre solda, ouvi falar sobre solda, estou falando sobre corrente, eu não sou eletricista. Mas aí que entra aquilo que a gente falou a respeito da corrente elétrica. Por isso que a gente fez a definição de corrente contínua e corrente alternada. Para vocês entenderem agora o porquê. Ó. Quando a gente pega ali na letra Z, nós temos o número 3. E aqui no número 3, ó, se você observar, deixa eu apontar aqui para vocês, fica mais fácil aqui. Revestimento rutílico de potássio. Nós temos 3 abreviações de corrente aqui. Ó. O revestimento dele, aqui, ó, esse ferrinho é a alma do eletrodo. Tá? O revestimento é esse material que está impregnado aqui na varetinha. Então o revestimento ele é de rutílico, ele é rutílico com as especificações químicas de potássio. Nós temos aqui corrente contínua positiva, corrente contínua negativa e corrente alternada. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse eletrodo aqui, ó, eu posso pegar e colocar ele no meu porta-eletrodo e conectar o borne tanto no mais da máquina, no caso de inversora, vamos falar de inversora, tanto no mais quanto no menos, porque ó, corrente contínua positiva e corrente contínua negativa. Então, posso colocar em qualquer um dos dois. Isso aqui faz diferença, pessoal, tá? É muito pequena, mas faz diferença a polaridade que eu coloco. E o eletrodo também, você precisa observar isso, porque se ele for um eletrodo que ele não permite você soldar com a polaridade positiva você usar, certamente você vai perder as características do cordão de solda, a resistência, e você pode ter problema, tá? E às vezes o eletrodo nem vai soldar também pelo fato de não aceitar. E nesse nosso caso, o final 3, que é rutílico de potássio, ele tem ali também no final CA, que é corrente alternada, por isso que quem usa transformador usa esse eletrodo. Porque o transformador ele sai corrente alternada, tá bom? Na máquina inversora não tem corrente alternada, somente corrente contínua. Aí, nós estamos falando de eletrodo E6013. Coloquei do lado ali, ó, o E7018. Tem até um pacotinho aqui. Ah, vale lembrar que, por que as pessoas também escolhem esse aqui? Porque a facilidade de abertura de arco dele é muito grande. O que é a abertura de arco? É na hora que eu toco na peça e levanto. Se o eletrodo não for bom de abertura de arco, isso acontece pelo fato de ser marca ruim, né, eletrodo ruim, ou até mesmo porque o eletrodo em si, ele é um eletrodo que tem, na sua composição do seu revestimento, pó de ferro. Se ele tiver pó de ferro, infelizmente vai ter uma maior dificuldade para você abrir o arco elétrico. Você já viu lá o serralheiro, quem está aprendendo, vai lá e bate, o negócio não abre? Por 2 motivos. Um, porque talvez ele está usando o eletrodo errado, que pode ter pó de ferro, ou a corrente está baixa, ou o eletrodo pode ser de baixa qualidade, tá bom? E se tiver alguma coisa agarrada aqui na ponta, aqui, ó, o eletrodo ele é revestido, mas aqui na ponta, a alma do eletrodo, você consegue ver ela na ponta. Então, quando você bate, a primeira coisa que tem que encostar é a alma do eletrodo, para assim gerar um curto-circuito, né, podemos dizer, para poder iniciar o arco elétrico. Então, por isso. Isso. Aí que tá.
A gente vai falar isso aqui das as vantagens e desvantagens de cada processo. E no eletrodo revestido, só adiantando essa pergunta aí que o senhor falou, no eletrodo, se a peça estiver pintada, estiver enferrujada, você toca o pau, o negócio vai embora. Agora, se for na MIG, não vai, cara, não vai. Se for na TIG, você vai estragar seu tungstênio, vai contaminar o bocal, vai fazer uma bagunça. Agora, no eletrodo, pode estar sujo de barro, pode estar sujo de qualquer coisa que o negócio toca. Entendeu? Então tem isso. O eletrodo tem essa facilidade. É uma vantagem, tá? Que a gente vai falar. Passar aqui um detalhezinho simples, mas eu vou mostrar mesmo, vai ser na prática, como que é para você soldar com o eletrodo revestido, mas coloquei só para vocês terem uma noção. Como soldar com o eletrodo revestido? A primeira coisa que você pensa é, toquei lá e deixa. É assim? Não. Tem algumas coisas que você precisa observar. Então deve-se abaixar o eletrodo, ó, e tocar a peça para fazer um curto-circuito, a abertura de um arco elétrico. Então, eu encontro positivo ou negativo. Então, gera um curto-circuito e aquilo ali gera um clarão. Por que pode acontecer de ficar agarrado, mas por que não fica agarrado? Por causa do revestimento. Aquele revestimento ali, ele não deixa o arco elétrico apagar. Então, aquele clarão, ele permanece aceso por causa do revestimento, tá? Então, após esse curto, deve-se afastar o eletrodo a uma distância igual ou aproximadamente a 1,5 milímetros do diâmetro da alma ou do núcleo do eletrodo. Isso é o que a regra diz, né? Só que ninguém faz isso, não tem como medir 1,5 milímetros da peça, não tem como. Claro, ao longo do tempo você vai se aperfeiçoando, vai pegando uma coordenação motora e você vai conseguir distanciar. Então você vai e deixa ali em média 2 milímetros da peça. Enquanto o arco elétrico está aberto e está vendo pela máscara, você mantém o eletrodo sem encostar na peça essa distância. Para quê? Para que o gotejamento do eletrodo aqui ele aconteça de uma forma natural. Eu posso soldar com o eletrodo encostado? Posso. Mas você vai estar mudando um pouco a característica do cordão de solda, da resistência. Até mesmo quando você encosta o eletrodo na peça, a corrente em si ela se altera. Tá? Então você tem que deixar aquele espaço para que tudo ocorra, tá? Funcionando muito bem. A elevada corrente elétrica no instante do curto-circuito provoca um intenso aquecimento, tendo-se, portanto, uma elevada temperatura. Então, o que derrete esse arame é a corrente elétrica. Mas ela derrete pelo fato dela gerar um calor muito grande. Então, o aço ele vai amolece e forma ali gotas, né, podemos dizer assim, ele vai respingando, formando ali a poça de fusão, tá? Então, esse material, que é um material de adição, ele derrete e ele se mistura, ele funde com a peça básica que você está trabalhando. E a elevada temperatura faz com que ocorra a fusão do eletrodo, cujas partículas fundidas passam a se transferir para a peça, formando assim a poça de fusão. Adiantei aqui, mas é isso. Após a abertura do arco e fusão do eletrodo, a transferência do material do eletrodo para a peça pode vir a ocorrer através de gotas fundidas e também grandes, médios e pequenos, quase névoa. Essa diferença dos três tem algumas variações. Ó. O tipo de transferência depende da corrente de soldagem, composição da alma do eletrodo, comprimento do arco elétrico, composição do revestimento. Então são várias coisas, são vários fatores que fazem a diferença para você, né, executar o seu cordão de solda. E o resultado em si final vai depender de cada forma que você executa o processo. Então, qualquer detalhe daquele vai fazer diferença para você ter um bom aspecto. Vamos supor, se eu colocar o eletrodo e apertar, ou deixar ele encostado, na hora de eu retirar ali a escória que dá por cima do cordão de solda, vai ser mais difícil, porque ela vai começar a misturar, a fundir junto com a poça de fusão. Se eu deixo na distância correta, dependendo da situação e o tamanho do cordão, certamente vocês já viram no Instagram, qualquer coisa do tipo, né? A escória ela começa a levantar assim quando você está soldando. Por quê? Foi feito corretamente. Então não houve pressão, não houve interferência na poça de fusão com o próprio eletrodo. Porque se você pega o eletrodo e começa a enfiar ele dentro da poça de fusão, ele não vai ter tempo de derreter o suficiente. Aí ele começa a embolar. Aí não tem esse gotejamento grosso, médio ou fino acontecendo. Você coloca ele lá dentro e atrapalha a mágica acontecer. Ou seja, isso aqui, igual ele falou, é um material, essa escória aqui, ela é porosa. Então, qualquer umidade, o eletrodo ele absorve. Na hora que você for soldar, isso aqui atrapalha demais. Acontece também desse revestimento aqui soltar. Pelo fato dele, até no armazenamento, bater, isso aqui descasca, mas pelo fato dele receber umidade, isso aqui solta. Se você pega esse eletrodo e coloca dentro d'água, eu mesmo já precisei de varetinha de eletrodo, coloquei ele dentro d'água lá, esperei uns minutinhos, solta tudo isso aqui, fica limpinho a vareta. Então a umidade interfere muito. E se o eletrodo estiver úmido, na hora que você está soldando ali, quando o calor bate no eletrodo, o revestimento começa a soltar antes da hora. Aí atrapalha a soldagem. Tá? E essa questão que o nosso amigo falou aqui de eu comecei a soldar e fui soldando, aí foi só melhorando. Isso é natural, igual eu disse. Esse processo com o eletrodo aqui é um tabu. Quando você solda com isso aqui é muito difícil. Tem muitas variações, as pessoas têm grande dificuldade por isso. No processo de soldagem MIG, não, ele é semi-automatizado. No processo de soldagem TIG, você tem que ter um pouquinho de habilidade, sim, mas se você está tendo uma dificuldade, encosta o bocal na peça e toca o barco. Agora, no eletrodo não tem bocal, não tem nada, você tem que ficar controlando ali. Por isso que ele é mais difícil. E também é muito usado em chapa muito fina. Tem alguns processos de soldagem, principalmente com ferro fundido, que depois que você solda, você tem que tirar a tensão da soldagem. Você tem que pegar ali e ficar batendo nela para tirar a tensão, porque senão trinca. O ferro fundido é uma das ligas mais difíceis de você soldar e ter resistência, tá? Só antimônio também, né? Tem diversas ligas. Só que esse material, o ferro fundido, tem esse problema. Se você não tirar a tensão do material batendo, picar a solda ali, a grande chance dele trincar. Então você tem que bater nele. Então solda um pouco, vai lá e bate. Solda mais um pouco, bate. Nesse caso sim, mas desses eletrodos comuns, isso aí é lero-lero. Então vamos lá, com a aplicação de uma fonte de corrente contínua de soldagem, pode ter diferente temperatura na peça e no eletrodo, e também em função da polaridade utilizada. Essas diferenças de temperatura na peça e no eletrodo modificam sensivelmente a deposição e a profundidade do cordão de solda. Então aqui nós temos algumas diferenciações ali. Ó. Tem um gotejamento mais grosso, médio e fino. Isso varia pelo fato de você controlar a corrente. Tá? Então quanto mais você colocar a corrente ali, mais ela vai se dissipando.
É, essa explicação aqui, eu já falei aqui, né? Mas eu vou só passar um detalhe aqui que a gente não vai fazer na prática ali. A gente vai fazer cordão de solda mesmo. Mas a questão do ponteamento, eu tenho muitos vídeos lá no YouTube falando sobre isso, mas sempre tem gente perguntando, que realmente é uma situação bem complexa e é um tabu. O processo de soldagem com eletrodo revestido, você pode soldar continuamente, e para a serralheria, você pode soldar ponto sobre ponto, que é o que todo mundo utiliza para fazer um cordão. Tal. Ninguém mete um cordão de solda direto lá. Tá? Então, quando você pega e começa a pontear, você precisa seguir um passo. A gente tem um vídeo mostrando claramente lá, mas só para resumir essa explicação que a gente não vai mostrar aqui, e eu sei que é dúvida de muita gente, a não ser que depois que acabar tudo aqui, alguém, olha, me dá uma dica aqui para soldar ponteado. A gente trouxe umas chapas grossas, mas a gente arruma um metalon aí no canto pra gente fazer, tá? Mas, para soldar metalon, principalmente chapa 0,90, 1.2, 1.5, ou seja, chapa 20, chapa 18, chapa 16, chapa 16 até nem tanto, mas você encosta, abre o arco elétrico e tira. Encosta, tira o arco elétrico. Isso é o ponteamento. Só que você tem que fazer numa certa ordem. Cada ponto você dá em cima de outro meio ponto para você continuar andando. Então vamos dizer que um ponto é como se fosse uma bolinha, né? Uma moeda. A gente usa esse exemplo lá no nosso canal. Então um ponto de solda, quando eu ponteio na peça, fica no formato de uma moeda. Quando eu vou dar o outro próximo ponto, eu dou um ponto em cima da metade daquela moeda. E o outro, sucessivamente, sempre a metade para eu conseguir andando. Então um ponto ele tem que intercalar um em cima do outro. Porque se eu der um ponto aqui e do lado der outro, e andando e não colocar um em cima do outro, ali, se essa solda em si, podemos dizer que é uma solda, um cordão, né? Se for feito ali um teste, principalmente com líquido penetrante, você vai ver que tem ruptura. Não tem uma continuidade, tá? Então, por isso que você tem que colocar um em cima do outro. Ele vai montando. É como se fosse uma costura. Ele vai fechando ali aquela lacuna e você consegue soldar, tá bom? As vantagens e desvantagens de cada processo. É importante, tá? Até mesmo para quem está pensando aí. Eu vim hoje porque eu queria saber que eu quero comprar uma máquina. Aí agora a hora é essa, né? As vantagens aí de cada processo. Ele é todo revestido. Primeira vantagem, processo de soldagem de baixo investimento. Tem máquina de solda aí que você compra na promoção por R$300, na inventorinha. Tá entendendo? Então, baixo custo. Um quilo de eletrodo desse aqui já foi o tempo, né? Mas hoje você acha por 1 quilo com 53,40, você vai comprar na média aí por 20, quanto? 28, marca boa, né? Mas você compra uma marca baratinha por R$18 o quilo. Tá entendendo? Então é baixo investimento. Não há necessidade de suprimento de gás, você não precisa daquele cilindro ali atrás. Flexibilidade de aplicação. Não requer tanta preparação de superfície, como o nosso amigo falou ali. A questão da tinta. A peça pode estar enferrujada, com tinta, de várias formas ali, você vai conseguir soldar tranquilamente. Por isso que muita gente escolhe o processo com eletrodo revestido. Grande variedade de consumíveis e fácil de encontrar, até na esquina, né? Até na casa de material de construção, você vai encontrar isso aqui, né? Então tem uma facilidade muito grande. Certamente você teria que comprar isso aqui na casa de produtos especializados para solda. Uma casa que vende material para serralheria. Mas você vai encontrar até depósito de material de construção, você vai encontrar. Muito fácil. A maioria dos profissionais disponíveis no mercado sabe soldar, pelo fato de ter aprendido, às vezes, com ele tudo. Preciso contratar um profissional. Você sabe soldar? Sei. Primeira coisa que ele pensa, você não perguntar, ele já está pensando no eletrodo. Ele não pensa MIG, não pensa de TIG, tá? E ele tem baixa rejeição com água. Alguém que já trabalhou aqui na área, nosso amigo da serralheria, estou fazendo um serviço lá, começou a chover, chuviscar. Começou a escorrer uma água na peça, você taca o eletrodo e você solda do mesmo jeito. Está escorrendo uma água lá, você inicia o arco. O eletrodo só não pode estar molhado, né? Mas você vai lá, a peça molhada, você consegue fazer o cordão. E não tem isso. Agora, MIG e TIG, se tiver umidade, já começa, o cordão fica todo feio, todo cheio de buraco, não vai. O eletrodo, você consegue tocar. Desvantagem do eletrodo, baixa produtividade. Claro, quem acostumou com o eletrodo vai embora, faz muita coisa. Mas se comparado, a gente falando aqui de baixa produtividade, comparado a processo de soldagem MIG e MAG. Isso aqui é de baixa produtividade, né? Não tem nem que se comparar. Necessidade de cuidados especiais, nosso amigo falou aqui. Realmente esse eletrodo ele é sensível. O revestimento dele aqui, ele é poroso, então qualquer umidade ele vai atrapalhar. E se ele tiver úmido, ele vai atrapalhar para você soldar. Principalmente a abertura de arco. Descascou a ponta, aí para abrir o arco vai ficar difícil. Volume de gases e fumo gerado no processo. 10 anos de vida a menos, igual eu falei. Mesma coisa, usar isso aqui é um cigarro. Isso aqui é um cigarro. Tá? Desvantagem do eletrodo, geração de respingo. Também gera muito respingo nas peças. Totalmente diferente da MIG, bem regulada. E a MIG também gera respingo. Mas para a serralheria, tá fazendo um serviço, ela estiver bem reguladinha, respingo quase zero. TIG nem se fala, não tem respingo nenhum. Então ela tem uma boa quantidade de respingo, tá? Escória sobre a solda, quem já soldou com eletrodo sabe, dá aquela escória por cima, dependendo da situação onde que a esmerilhadeira não entra, você vai ter que, né, dar um jeitinho ali, quebrar ela, bater e tal. Então ela tem essa geração de escória, diferentemente dos outros dois processos que não tem escória nenhuma.